Olá pessoal, bom estar com vocês novamente, meu abraço, e vamos dar continuidade ao nosso estudo, aquela troca de ideias a respeito do espírito. No vídeo anterior eu abordei a questão do espírito dentro da ótica cristã, que é a que está mais próxima de nós, que a maioria conhece os seus ensinamentos. Então é uma boa referência para um início de conversa, de troca de ideias sobre esse assunto. Também abordamos sobre a ótica da espiritualidade. Então agora, na continuidade, eu vou expor rapidamente o nome de alguns filósofos, como indicação de pesquisa para vocês. E na sequência, eu vou expor alguns argumentos e evidências da existência do espírito, tanto a nível do homem quanto cosmológico. Então, a primeira pergunta é: quais são as disciplinas que a filosofia estuda o ser, o espírito? Nós temos então a metafísica, a ontologia e a noologia. A metafísica é uma palavra de origem grega que significa o que está além do físico. É uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência e da própria realidade. Ontologia, por excelência, é o estudo do ser, o ser como um todo. A noologia, que é menos conhecida, mais difícil, é a que estuda a nous. Platão ele define a nous como a parte racional e imortal da alma e também herda o conceito cósmico de mente universal. Em linhas gerais, a ciência do espírito. É uma especulação em torno dos temas noológicos, transcendentais e metafísicos, tal como a origem e o fim da alma humana, e a prova ou não a sua existência, a existência do espírito. Então essas são as três disciplinas aí que no momento eu compreendo como aquelas do qual a gente pode fazer uma pesquisa, buscar seus conceitos, seus ensinamentos para uma compreensão do espírito em termos de filosofia. Nós temos também que identificar quais são os filósofos que trataram da questão do espírito. Vou pontuar alguns aqui para vocês, existem outros mais, mas os mais conhecidos, como Sócrates, lá do quarto século antes de Cristo. Já naquela época ele apresentava as provas da imortalidade da alma, através da teoria dos contrários, das reminiscências, das lembranças, as lembranças que o espírito traz, anteriores a essa existência, das ideias, do objeto do pensamento. E nos seus diálogos, Sócrates fica muito clara a dualidade corpo e alma. Platão, que é discípulo de Sócrates, apresenta a teoria das ideias, da reminiscência e da preexistência da alma. Descartes, já no século XVI, assim como Platão, constrói um mundo dual, de dualismo. Para ele, o res cogito é a alma espiritual. A dualidade corpo-alma para Descartes é tão evidente que ele afirma que a glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem aqui no meio do cérebro, que ela tem cristais, onde ela pode receber intuições. Então essa glândula pineal ou epífise, ela é o órgão de ligação entre o corpo e a alma espiritual. Temos também aí o mais conhecido, Leibniz. Leibniz tratou a questão do espírito de frente, tentando descrever uma teoria do espírito, do qual ele vai chamar de mônada. Na sua obra Monadologia, publicada em 1720,
ele trabalhou o conceito de mônada, que vem sendo hoje crescentemente estudado pela filosofia espiritualista. É claro, ele não comprovou cientificamente a existência da alma, segundo a forma como alguns veem a definição de prova científica. Mas se entendermos que a matemática é ciência e que as provas da matemática são realizadas, não raro, né, da forma meramente lógica, talvez seja possível afirmar que Leibniz produziu uma prova científica, filosófica, muito bem construída e estruturada. Nós temos também o filósofo Leon Denis, do século XIX. Ele trabalha com duas propostas de sustentação da concepção do espírito. A proposta científica, calcada nas evidências experimentais da existência e da sobrevivência da alma. E a outra que seria uma proposta filosófica, e é desdobrado em dois pressupostos. É a incapacidade da matéria de gerar qualidades que ela não possui, e a noção do bem, gravada no fundo das consciências. Então aí nós temos lá nesses filósofos bastante material para pesquisa. Eu trago também para vocês o psicoterapeuta, do qual eu gosto muito, que trabalha a questão do sentido da vida, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que o homem é uma unidade indissolúvel, formada pelo extrato biológico, psicológico e espiritual. Cada dimensão é um subsistema do núcleo que compõe a pessoa humana. E por fim, o filósofo Henri Bergson, deixei esse por último porque é o filósofo espiritualista do nosso século, do início do século XX, né, do século então passado, é o mais atual e brilhante filósofo espiritualista. Ele vai nos dizer que a materialidade do átomo dissolve-se cada vez mais sobre o olhar do físico. Não temos nenhum motivo, por exemplo, para nos representarmos o átomo como sólido e reagindo uns sobre os outros. Experiências muito simples mostram que não há jamais contato real entre dois corpos que interagem. Por outro lado, a solidez está longe de ser um estado absolutamente definido para a matéria. Então fica aí essa dica desses filósofos, pensadores, que tratam da questão do espírito. Se vocês possam então fazer a pesquisa aí de cada um, buscar aí na internet, no Google, tem bastante material. Agora vamos então para os argumentos e as evidências da existência do espírito. Os argumentos e evidências do espírito são aquelas que a gente tira da observação e algumas também das conclusões racionais e filosóficas que a gente observa nos seres em função da existência do espírito como princípio inteligente, dotado de vontade, de sentimentos, isso que não está no mundo da matéria. Então vamos começar primeiro pelos fenômenos materiais, aqueles que se apresentam, né, que é conhecido como fenomenologia do espírito, que tem vários nomes, né? Esses fenômenos são tratados como paranormalidade, fenômenos espirituais. Então os fenômenos que a gente conhece são a experiência de quase morte, a terapia de vidas passadas, materialização, clarividência, premonição e muitos outros. Segue aí alguns nomes para pesquisa. Na parapsicologia vocês podem buscar James Reutemann. Na psicobiofísica, Hernani Guimarães e Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a glândula pineal. Nos campos morfogenéticos, os campos modeladores da forma, de Rupert Sheldrake, que também fala dos campos mórficos, que a nossa realidade é envolvida em diferentes campos que modelam a realidade. Modelo organizador biológico, do Hernani Guimarães. Nós temos as experiências de quase morte, como eu disse, né? Que é EQM, então guardem isso. Experiência fora do corpo, EFC, e memória extracerebral, MEC, e terapias de vidas passadas, conforme eu já comentei. Então essa é uma listinha de assuntos que podem ser pesquisados, que vocês vão encontrar várias evidências
a narrativa de evidências na parapsicologia, dessa questão do espírito, dos fenômenos, ela é imensa. Imensa a ponto de, em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os lugares, épocas, ao longo da história, você ter fenômenos, que esses fenômenos, sim, eles nos provocam na compreensão do que entendemos do mundo. Na medida em que fenômenos espirituais acontecem, eles rompem com a cápsula da matéria, né? Do entendimento material da vida, e nos provoca na direção do entendimento espiritual. Ok? O segundo seria os instintos, né? Que seriam mecanismos previdentes. Olha só o que o filósofo David Hume fala a respeito dos instintos, que é essa inteligência secreta na natureza que guia os animais. É uma inteligência fantástica. A gente vê inúmeros exemplos, né, na natureza desse instinto como uma estratégia de sobrevivência, né? Então o David Hume vai falar o seguinte, ó, muitas coisas que obtém originalmente da mão da natureza, coisas que excedem muito a cota de habilidades que possuem em ocasiões ordinárias, e que pouco ou nada se aperfeiçoam, mesmo pela mais longa prática e experiência. A essas coisas denominamos instintos e dedicamos-lhes, né, a nossa admiração como algo de extraordinário e inexplicável. O mentor espiritual, André Luiz, ele vai nos dizer o seguinte: na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento, adquiridos por recapitulação e transmissão incessantes. Então a questão do instinto, que é a inteligência que Deus colocou na natureza como que um software que faz com que os seres vivos se guiem na existência, amparados por essa programação, de forma que eles possam fazer até o que eles não compreendem, não têm consciência, mas em benefício de si mesmo, da sua sobrevivência. Nós temos a questão da vontade, porque quando pensamos no homem como uma máquina, uma mera máquina mecânica, biológica, onde é que fica a vontade, o desejo próprio, né? Schopenhauer, filósofo, vai dizer o seguinte, que a vontade é o elemento fundamental a fim de trazer o sentido das coisas e do mundo. É essa união entre o corpo e o sentimento, segundo o filósofo, que proporciona a essência metafísica elementar, a vontade da vida. Temos também Camille Flammarion, astrônomo francês, esse que é considerado um dos maiores astrônomos da França até os dias de hoje. Ele vai nos dizer o seguinte: o poder da vontade, o valor de sua energia, a independência de sua resolução, os milagres mesmos da sua persistência, é desconhecer a grandeza do homem, ou afirmar que seus atos não passam de resultado necessário e fatalístico dos seus pendores físicos, tendências orgânicas e propensões materiais. E longe de encarar o homem como um ser inerte, cujas obras não passassem de efeitos instintivos, de hábitos, necessidades, apetites e predisposições orgânicas, nós proclamamos, com a autoridade dos fatos, que a inteligência governa a matéria e que o valor do homem consiste precisamente nessa elevação, na soberania da inteligência e da vontade. Então, o belo texto aí de Camille Flammarion, recomendo para vocês um livro muito bom que chama Deus na Natureza, escrito por ele, aonde ele vai desde as partículas elementares, das células, moléculas, chegando ao ponto do homem como um todo e por fim identificando no homem o espírito. E no caso aí então esse texto fala da vontade.
No livro tem outros mais. A questão da personalidade, né? Então seria aí o nosso quarto item. A personalidade é essa noção do eu, né? A noção do eu, na filosofia, nós temos o cogito, ergo sum, que significa penso, logo existo. Descartes, então, nos ensina, né? A citação é uma conclusão do filósofo e matemático, né? Alcançada após duvidar da sua própria existência, mas comprovada ao ver que pode pensar, que dessa forma, por aí, então ele sujeito, ou seja, quanto ser pensante, existe indubitavelmente. Então o raciocínio de Descartes é aquele que vai eliminando tudo aquilo que pode ser eliminado. E por fim só sobra o cogito, que é o ser pensante. Esse, sim, é o que nós na filosofia definimos como a essência de todas as coisas. Ok? Ele não é contingente, ele é o ser. É aquilo que é. É a inteligência e a articulação racional, quinto item que eu passo para vocês. A razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões, explicações para causalidade, causa e efeito. O complexo da racionalidade humana suscita reflexões sobre a sua origem profunda, qual a sua finalidade na natureza. E sobre isso tem se debruçado inúmeros filósofos ao longo do tempo para compreender esse mecanismo de causalidade que a gente percebe está inserido na natureza, né? Outra questão, número 6, consciência moral, a noção do bem e do mal. Essa noção do bem e do mal, eu gosto muito de uma frase do Kant, que o Kant ilustra essa questão. Ele fala assim, ó: duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela se ocupa: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então veja que ele observa o céu, o universo, as suas leis, isso o espanta pela regularidade, pelas leis complexas que regem esse mundo, demonstrando uma inteligência superior. E também a questão da lei moral dentro dele, porque se fôssemos meras máquinas biológicas, por que teríamos o senso de moralidade? A gente sabe que quanto mais próximo dos mecanismos automáticos da natureza, quando só vivemos pelos instintos, menos é a nossa consciência moral daquilo que fazemos. Então, quando amplia a nossa liberdade em relação aos instintos, a lei de causa e efeito, aumenta a nossa noção de bem e do mal, consequentemente, da responsabilidade daquilo que fazemos. Temos no item 7, que é a arquitetura e harmonia inteligente da natureza. Trago para vocês uma frase do Albert Einstein. Albert Einstein dispensa apresentações. Ele fala o seguinte: a religiosidade do sábio consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu talento não podem desvendar. Então veja aí as belas palavras, reconhecendo essa inteligência superior, que é o espírito cósmico, né, que Einstein percebia através das leis da natureza. Voltaire também vai nos dizer o seguinte, que ele não poderia crer que um universo que é como um grande relógio não haja um relojoeiro. Voltaire usa o exemplo do relógio porque o relógio é a máquina mais complexa do seu tempo, que funciona com engrenagens precisas, obtendo resultados precisos. Então ele também
apesar de terem colocado nele um título de ateísta, de contra a religião, não era uma verdade. Voltaire é um deísta, acredita em Deus, num Deus cósmico, que coloca o mundo em movimento como um imenso relógio. E por último, então, o oitavo é um mundo dotado de significado. E aí nós vamos lembrar de Schopenhauer, que escreveu o livro O Mundo Dotado de Significado e Representação. Ele diz assim, que o mundo é a minha representação, né? É a tese básica, filosófica, de que o mundo só é dado à percepção como representação. O mundo, pois, é puro fenômeno, ou representação, dotado de significado. O mundo como representação é a objetivação da vontade. E essa vontade, ela segue uma intenção, uma finalidade, né? Que na teleologia é o estudo filosófico dos fins, do propósito, objetivo ou finalidade. Refere-se também aos estudos da finalidade do universo. Por isso, a teleologia é inseparável da teologia, que propõe que há um Deus, que há um ser superior, uma inteligência maior, suprema, causa de todas as coisas. Então, Deus, é através dessa inteligência que ele realiza os seus propósitos no universo. Então, eu quero encerrar com vocês esse vídeo com um belo poema de Khalil Gibran, poeta libanês, grande mestre espiritualista, que escreveu o livro Profeta, qual recomendo, pela beleza poética dos seus escritos. Escrito à moda oriental, aonde nós temos, através de figuras, ensinamentos profundos. Então vamos olhar um pouco desse tema da alma, do espírito, que está no livro Profeta. O profeta é aquele que está saindo da sua cidade, e no momento em que ele vai para o cais, no porto, as multidões o procuram e fazem perguntas sobre inúmeros temas, do qual elas querem aproveitar aquela última oportunidade para obter deles esses conhecimentos. Veja o que ele fala da alma, o espírito. Ele diz o seguinte: vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar os dedos, o corpo nu de vossos sonhos, murmurando para o mar. E o tesouro de vossas profundezas limitadas precisa revelar-se aos vossos olhos. Mas não usei balanças para pesar vossos tesouros escondidos. E não procureis explorar as profundezas de vosso conhecimento como uma vara ou uma sonda, porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Não digais, encontrei a verdade. Dizei de preferência, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma andando em meu caminho. Porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não marcha em linha reta, mas cresce como junco. A alma desabrocha, qual uma lótus de inúmeras pétalas. Que essa sublime inspiração possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Abraço e até uma próxima oportunidade.